Boa tarde aqui nestas plataformas. Vou já começar aqui a dizer, se caso entrem, entretanto, para ver se está tudo ok aqui no Facebook. Olá, boa tarde a quem está aqui já em direto para o Instagram. Boa tarde, boa tarde. Já sabem que vou pedir para dizer se está tudo ok. Metam aí um coraçãozinho se estiver tudo ok à medida que vão chegando. Há sempre assim um momento de espera e pausa para as pessoas serem notificadas nestas plataformas. Nunca é logo, 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 logo como a gente espera. Mas, à medida que forem chegando, deem um olá, digam de onde é que estão a ver e digam também aqui um olá à convidada. Hoje vai ser uma conversa também ela muito profunda e vocês vão me dar razão depois no final. Vocês vão adorar aqui a convidada. Mas antes de mais, espero que tenham tido um ótimo fim de semana e um ótimo início de semana, porque já sabem que a semana começa à segunda e se for comigo e com o Bani, espero que seja melhor ainda. Estou só aqui a preparar aqui no Facebook, estou a pôr aqui aqueles comentáriozinhos, os bannerzinhos, porque isto saiu-me aqui do ar. Vou fazer aqui uma apresentação, já sabem, faço sempre assim uma introduçãozinha aqui à convidada e hoje vamos ter a Ana. A Ana, não é por acaso que eu dei este título. Se vocês repararam no título, é Amor Sem Fronteiras, porque realmente a Ana passou para o outro lado, para outro continente e acabou por criar um laço muito especial por lá. Eu acho que ela, se houve assim uma vida passada, se calhar ela fez parte lá daquele sítio. Pelo menos chamou-lhe tanto, tanto, tanto o local e as gentes que ali tiveram, que ela foi mais do que uma vez. Pois ela também vai contar melhor aqui a história dela e as viagens pelo outro lado. O que é certo é que o amor não escolhe idades, também não escolhe cores, não escolhe muita coisa. O amor é mesmo um sentimento profundo, é uma raiz que se cria, é um laço que se cria, é algo quase inexplicável, é algo que sai de cá de dentro e se manifesta de uma maneira muito intensa. A Ana apaixonou-se pelo Vítor, ela já vai falar aqui melhor de onde é que isto veio tudo, de onde é que isto tudo surgiu. Também não será a primeira vez que a Ana veio falar aqui. Ela já esteve na televisão e quem já teve a oportunidade de ver a Ana também já conhece um pouco a história dela, mas aqui tens a possibilidade de lhe fazer perguntas em direto. Mesmo quem não vai ver em direto, vai ver em diferido. Podem sempre colocar questões, podem sempre colocar nos comentários, depois eu ou a Ana vamos responder, ou eu faço chegar à Ana, já sabem. Portanto, sem mais demoras, vou chamar aqui a minha convidada, aqui ao Facebook e depois aqui também ao Instagram. Eu já tenho aqui o Diogo a dar aqui uma boa noite. Boa noite, Diogo. Obrigado por estares aí desse lado e a todas as pessoas que estão aqui, que eu não consigo ver quem são. Vou já aqui puxar para o Facebook e Ana, para não já falar plataformas, uma não ficar assim, aqui ainda não estão a falar connosco, eu vou já te puxar aqui para no Instagram. Ana, boa tarde, antes de mais. Nós já dissemos um boa tarde em bastidores, mas agora é aqui para as outras plataformas. Eu vou-te pedir, caso tenhas o som do teu computador com o volume um bocadinho alto, eu vou-te pedir para baixares o som de saída do meu som. Porquê? Porque agora vamos nos ouvir aqui pelo Instagram. Vamos pôr os fones só para não haver os delays do som. Eu sei que é mais chato para ti para o telemóvel. Não, mas tá bom, tá bom. Tá bom? Porque se não pusas o telemóvel em cima de um livro, assim meio encostado ao computador, e assim não te pesa tanto. Vão dizendo olá enquanto a Ana prepara aqui as coisas. Isto é a vida real a acontecer, já sabem, faz parte, faz parte. Digam olá, sejam bem-vindos a quem já está aqui, a Marta, olá Marta, a Beatriz, isto passa tão rápido aqui no Insta.
que olha aqui, oh Ana, já quando tiver tudo ok para ti, diz. Não, para mim está tudo Já tranquilo. está tudo ok. Oh, Mónica, obrigada, um beijinho grande. Está aqui a Mónica no Facebook também. Muito obrigada. Olá, temos aqui imensas pessoas a dizer olá, espetacular. Sintam-se confortáveis. Já jantaram? Eu acho que a esta hora, se calhar, já jantaram. Então ficam convidados a ir buscar um cafezinho e a tomar um cafezinho connosco. Ana, agora sim, vamos. Ai, tanta gente aqui a dizer olá, olá, Barreira em peso está aqui. Antes de mais, e para quem não conhece a Ana, e se calhar não conhece aqui a Sofia, nós somos amigas de infância, andámos na escola juntas, na primária, na catequese, nestas coisas todas, nestas atividades. O que é certo é que nunca fomos assim muito, muito, muito próximas, eu e a Ana. Mas a vida vai dando estas voltas e de vez em quando vamos nos reaproximando e agora reaproximamos-nos novamente porque vamos ser festeiras este ano. Então, portanto, isto agora e a Ana faz todo o sentido. Foi uma reaproximação gira e também porque tem uma história muito interessante e eu, por que não trazê-la aqui para vocês conhecerem também esta história e serem contagiados por ela. Porque eu não estou a mentir, vocês vão ser contagiados. Ana, como eu te conheço, eu vou tentar ser imparcial, tentar fazer as perguntas que costumo fazer aos outros convidados. Então, Ana, a tua infância foi em aldeia, não é? Foi Exatamente. como eu, com um pezinho na cidade, quando foi a parte dos estudos. Mas quando eras mais nova, tu tinhas uma ideia já daquilo que querias ser. Quando a gente diz assim, olha, quando eu for grande, queres ser... Não, não tinha. Só se concretizou mesmo no 10º, 11º, 12º, por aí, no secundário, pronto, aí é que tive uma noção mais concreta do que é que queria seguir, sim. Mas em pequena não tendias assim para nada. Queres dizer o que é que tu fazes? Eu Vou-te sou pedir para engenheira civil. apresentares. Sou engenheira civil. Mas durante a minha infância nem pensava nisso. Não te puxava nada para isso. E durante a tua infância tinhas assim alguma coisa a nível de solidariedade? Eu sei que a tua família, a família da Ana, eu cheguei a comentar isto também, que a tua família tem um coração muito grande. Toda a tua família tem assim a parte de ajudar, interajuda, mesmo em comunidade, já vens num seio com essa mentalidade. Mas tu alguma vez sentiste a parte de um chamamento a dizer não, eu quero ajudar os outros, eu sinto bem a ajudar os outros. Se não tinha muita noção do que é que queria seguir a nível profissional, o desafio de partir em missão, esse começou mais cedo. Até foi numa aula de região moral que foram lá partilhar uns missionários na altura do Outubro Missionário e foram fazer uma partilha e eu achei assim, eu quando for grande eu também quero fazer isto. Não me interessava. O que é que mexeu mais contigo? Eu peço desculpa estar-te a interromper, mas o que é que fez mexer contigo esse clique? Foi o quê, exatamente? Lembras? Foi o eu sentir que tenho uma sorte de ter nascido num país onde temos acesso à saúde, à educação, a ter uma família que me permitiu crescer num ambiente tranquilo e sereno. E há tanta gente no mundo que não tem esta sorte só porque nasceu noutro sítio. E a minha maneira de retribuir esta sorte que eu tive, por ter pais que me deram tudo, nunca tive que trabalhar para estudar, ou seja, permitiram que eu conseguisse tanta coisa e a melhor maneira que eu tinha de retribuir era poder dar um bocadinho de mim aos outros. Ou seja, logo aí começaste a sentir que havia ali uma sementinha que podia germinar e sentiste muito isso. Ao longo, não sei se há problema em partilhar isso, mas a tua mãe está muito ligada a causas e faz um trabalho, não sei se ela ainda faz, não sei se ela ainda está. Neste momento já parou. Sim. Pronto, por causa da saúde. Mas a tua mãe, a nível profissional, tem também, é uma profissão muito de amor, não é?
se quiseres exatamente. partilhar. A minha mãe é enfermeira e o enfermeiro, ou seja, acima dos conhecimentos técnicos, tem que ter ali o coração sempre pronto a partilhar. E mesmo o meu pai também sempre foi dado a ajudar as pessoas e a ajudar causas. Ou seja, eu tive esta sorte de crescer numa família onde eu tinha estes exemplos em casa e nos tios, ou seja, a principal, havia sempre a importância em poder ajudar, em poder partilhar o que temos e o que somos. Pronto, não só o que temos, mas também o que somos. Apesar da tua mãe ser enfermeira, também foi mais a fundo também, e teve também ligada a instituições, não é? A dar um apoio, se calhar em que muita gente não tem coragem de o fazer, não é? Um bocado Exatamente. de pessoas postas um bocadinho à margem, quer se queira, quer não. Foram pessoas que, lá está, não se portaram bem, mas já estão a cumprir A as sua suas pena. penas. Pronto. Ela era voluntariado Sim, que é ela fazia dos na prisão, visitadores, não é? sim, sim. Pronto. Como é que a tua mãe, agora vou fugir um bocadinho a atenção a ti, mas eu acredito que ela também foi muito o, o, o que ela sentia, transmitia muito, não é? Aquilo que ela fazia. Exatamente. E como é que vias a tua mãe quando ela fazia esse trabalho na prisão? Como é que É ela assim, vinha, sentia-se vinha de coração diferente? cheio, sim, 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 vem sempre de coração cheio. Ou seja, é verdade que aquelas pessoas fizeram alguma coisa que não foi adequada, por isso é que estão a cumprir uma pena, mas não é por isso que não têm que ter a oportunidade de mudar o seu caminho e ter um contacto também com Deus e com outras pessoas que estão fora daquele ambiente e que lhes levam uma mensagem, uma presença especial. Pronto. Um bocadinho a trazer aquela esperança de as pessoas já não estão à espera de nada, não é? Muitas delas. Acredito que muitas tenham vontade de ser diferentes, mas acredito que outras, pronto, estão no caminho delas, ainda não querem mudar. Mas Sim, sim, aqueles sim, que há de estão tudo. de coração aberto, eu acredito que a tua mãe conseguiu deixar lá também uma semente muito boa. Exatamente. E eu não sei se ela fazia isso com alguma frequência, se havia assim Sim, ela ia um lá todas as ritmo, semanas. Sim, 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 pronto, ainda por cima, todas as semanas. Ou seja, eu acredito que para muitos estavam sempre desertos que chegasse aquele dia daquela visita. exatamente. Porque há Para, muitos que nem sequer visitas têm. Portanto, se não é forem os isso, visitadores, ficam lá uma semana atrás da outra, pronto, a acaba por ver o ser. tempo a passar, não é? Exatamente, A exatamente. vida passa e as pessoas ficam ali. É verdade. Agora, voltando a ti, Ana, porque isto para dizer e para explicar um pouco que tu já vens de um seio em que existe muito amor e muito essa bondade de para a realidade de um momento para o outro muda completamente. Mesmo o contacto que eu tive com o sem-abrigo, havia lá histórias que eu digo, como é que uma pessoa destas vem aqui parar, não é? Porque ontem era um dia completamente diferente e hoje está-se aqui. E eu acredito que tu, ao beberes muito desse género de partilha, de interação em tua casa, acabou por a semente também. Se tu não tivesses vontade, eu acho que não valia, pronto, não ia mudar em nada. Mas se a Mas semente já ajuda. existia, Sim, aí que foi só regar, aí exatamente. a regar Quando durante não há semente é alguns. mais difícil. Não é que ela não venha, mas com exemplos em casa acaba por ser mais propício. Mais propício, o terreno está fértil, não é? Exatamente. Hum, quando eu não sei quem é que foi primeiro em voluntariado na tua família, fazer voluntariado. Primeiro foi a minha prima, e depois foi Foi a a minha irmã, e depois fui eu. Ou seja, isto Ok, aqui, pronto. os ares da barreira. Ou seja, a tua prima que foi primeiro, porque vocês são chegadas, eu vou já começar pela tua prima. A tua prima, quando disse que ia fazer o voluntariado, como é que as pessoas reagiram? Por um lado é bom, mas por outro, eu acredito que fica o coração um bocadinho apertado, tipo, ai, vais para lá. É assim, a verdade fica sempre o coração um bocadinho apertado, porque
é uma realidade muito diferente, a comunicação era muito difícil e pronto, e nós ficamos, quando mandamos alguém, ou quando alguém que nós gostamos vai para um sítio desconhecido, fica sempre aquele receio, como é que vai ser, como é que não vai ser. Mas na verdade, quando a gente vê a felicidade da pessoa e a certeza, a serenidade em partir, dá uma segurança que, ok, vai ser bom, vai correr bem e correu tudo bem. Depois a Bem, seguir foi, imagino primeiro, o que ela disse quando chegou, pronto, toca a regar mais um contagia, bocadinho a vontade, contagia. a vontade. Exatamente, exatamente. Ou seja, a minha prima, quando foi a primeira vez, foi 2 meses, depois veio, e depois ela foi 1 ano, e ao mesmo tempo foi a minha irmã 2 meses. E entretanto fui eu para ir 1 ano, e a minha mãe só me dizia: Mas olha, tu vais já 1 ano assim, ao menos vais 2 meses como a Sara e como a Inês, para experimentar. Eu não vou despedir para experimentar, isto é para correr bem. Portanto, eu tenho que me integrar, tem que ser só essa hipótese. 2 meses sabiam a pouco, não era? Era quando tu Não, começavas é já assim, a uma coisa sentir-te é quem está a inserida. estudar, exatamente, e uma coisa é quem está a estudar e só tem aqueles 2 meses da faculdade para poder ir. Ok, está certo, não dá mais. Agora, eu já estava a trabalhar e eu despedi-me, eu não me ia despedir para ir 2 meses para ver se dava, não. Temos que fazer um esforço para nos integrar o melhor possível para que corra mesmo bem. Porque era isso que eu queria, era que corresse mesmo bem. Então, Ana, vamos falar num ponto importante. Quem nos estiver aqui a ouvir vai dizer assim: espera lá, ela disse isto com um ânimo muito leve. Despedir. Eu vou-me despedir para fazer voluntariado. Sim. E, Eu- e, eu- tu estavas numa posição diferente de todas as outras pessoas que foram. Sim, eu não estava a Pronto. estudar, eu já estava a trabalhar Tu e o meu estavas a patrão queria trabalhar. renovar o contrato comigo e eu fui-lhe dizer que não quero, porque eu neste momento quero ir para Angola. E ele pensava que eu queria trabalhar para Angola como engenheira, que era normal na altura, como havia tantos colegas aí. E eu expliquei-lhe, não, eu não vou como engenheira, eu vou fazer voluntariado. E ele ficou um bocadinho em estado de choque. E depois na altura disse-me, então ok, a nossa ideia era contratar-te. Portanto, vais e quando voltares fala connosco, porque se houver possibilidade, nós gostávamos de voltar a contratar. E eu também não esperava isso e fiquei, ok, pronto. Olha, tu também contagiaste, porque isso acho que seria alguém ir com um propósito como o teu e a pessoa estar à espera. Claro que ele tinha o direito de não fazer e estava tudo bem, mas o amor também contagia. Assim como Sim, o sim, mal sim. Sim, mas contagia, o amor eles também foram contagia. impecáveis, porque na altura o meu contrato ia rescindir no fim do ano e eu só ia no verão. E eu, na altura, falei com ele e até a minha colega de trabalho disse sim: se quiseres, não diz nada e tu ficas a trabalhar e só tipo 1 mês antes ou 2 meses é que te despedes. E eu não tenho coragem de fazer isso. Ou seja, eu já sei que eu não vou cumprir este contrato, eu não vou estar Sim, a assumir um compromisso que eu sei que eu não vou levar ao fim. Portanto, eu prefiro sim, ser sincera, com o risco de ficar já desempregada, mas eu prefiro porque. E depois a reação foi eu ótimo, não a claro. esperava, né? E ele disse: Ok, então ficamos assim, já sabemos que contamos contigo só mais ou menos até ao verão, depois avisa-nos só as datas concretas, mas, mas também não está. Ou seja, eu admiti a possibilidade de ficar despedida naquele momento, mas eu achava que era o mais justo para o meu patrão e Claro, era o claro. mais justo. Ou seja, tudo o que veio foi bom, porque acabou por Exatamente, ser uma exatamente. boa surpresa e, e, e eu acho que ele também reconheceu que foste muito correta, porque lá está, podias ter tido a atitude de deixa-me estar Pensar só em mim. caladinha, e depois eu digo quando chegar o momento, e não, isso acho que fez muito sentido, foste correta e as pessoas também, às vezes é pela atitude que as pessoas mais admiram os outros, porque palavras também são importantes, não é? E impactam, para o bem ou para o mal, mas as atitudes são um reforço e têm muito peso, então a atitude acaba por também ajudar. Ana, friozinho na barriga, havia ou tu já estavas com tudo? Ai, é para ir, é Para para ir. mim já era para ir com tudo. Obviamente que é sempre uma mudança muito grande e sair daqui e ter a certeza, eu só volto aqui a 1 ano, pronto, há muita coisa na vida que pesa. E havia 2 pessoas que eu olhava e pensava, eu não sei se as vou voltar a ver, que era o meu avô
da parte do meu pai, e era uma tia que era quase como se fosse minha avó do lado da minha mãe. E o despedir-me dessas duas pessoas, claro que pode acontecer sempre alguma coisa às outras pessoas todas, mas aquelas duas Claro. pessoas pela idade e a despedida dessas pessoas ficava sempre aquela, será que é a última vez que eu vou ver? E na verdade não foi, e ainda voltei, ok. Mas E assim sim, encontrando. aí foi uma despedida se calhar com um sentimento diferente. Aquele Sim, sim, abraço que sim, se sim. calhar podia ser o último, não era? Que a Exatamente, gente exatamente. nunca E sabe, dessas não é? pessoas custa a despedir, dessas pessoas é difícil, porque já não sabem, pronto, como é que é a vida. É, o Diogo, eu vou ler porque quem está aqui no Instagram não vai ver os comentários que estão aqui no Facebook, mas podem ver depois, vai ficar tudo gravado. Está aqui o Diogo a dizer que foi uma experiência que fica para toda a vida e um gesto muito nobre. Acho que há coisas que realmente, se nós tivermos essa vontade, e acredito que muita gente tem esta vontade de fazer, é um gesto bom. Ana, para quem estiver aqui a ver ou quem vai ver e não tem a oportunidade de perguntar agora, tu não foste assim ao Deus dará, como se costuma dizer, ou seja, estava tudo um planeamento feito, foste para o mesmo local onde teve a tua irmã? Era Sim, sempre ao sim. mesmo Ou seja, local? nós fomos integradas no grupo missionário onde eu ia, que é um grupo missionário da Diocese de Leiria, que está geminado com uma diocese do Sumbo, da Diocese de Angola, e depois lá estamos integrados na missão, ou seja, naquele momento em que eu cheguei lá, estava lá a minha prima a acabar o ano dela de missão, e estavam lá mais 3 voluntárias, e o padre David, pronto, que ainda continua lá. E eu iria substituir, ou seja, iria estar 2 meses com esse grupo de 3 raparigas, e eu fui com uma outra rapariga, e essa rapariga que foi comigo só ia estar 3 meses, e eu depois continuava o resto do ano, pronto. Com a certeza que iriam alguns voluntários, não sabia se havia alguma parte do ano que eu iria estar sozinha. Mas havia voluntários para irem com períodos mais curtos, e eu poderia estar sozinha com o padre há algum Durante tempo. algum tempo, exato. Sim. Ou seja, isso era sempre uma incerteza para ti. Sim, 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 sim. Ou seja, a equipa com quem eu ia partilhar, no início sabia, os 2 primeiros meses, depois mais o terceiro mês eu também sabia, depois havia perspectivas de algumas pessoas, mas faltava concretizar datas e timings, pronto. Oh, Ana, Por é isso, nós nessa fácil. altura, Diz. nós nessa altura, foi-se falando com uma menina de Angola, que integrou o grupo missionário nessa altura, em 2008, e ficou, ou seja, ficou uma pessoa de Angola a pertencer também ao grupo missionário para fazer um elo de ligação entre as comunidades e os voluntários, e na falta de voluntários o padre nunca ficar sozinho, também era uma preocupação para nós. Então, ou seja, comecei a fazer também equipa com essa menina. Espetacular. Ou seja, havia ali sempre aquele tentar encaixar para que Sim, não sim, ficasse sim. ali a nada. Oh, Ana, para quem estiver aqui a ver, ou que vai ver, não é? Se já tivesse assim uma sementezinha como tu, que às vezes somos contagiados, não é? Por estas partilhas. Se uma pessoa quiser fazer uma missão, o ideal é sempre a parte religiosa, não é? É assim, Se calhar é eu mais posso fazer. ou facilidade, não é? Ou É assim, sentir há segurança, quem não faça sei. missões sem ser pela parte religiosa, mais do voluntariado. A mim fazia-me sentido a componente religiosa também, e por isso optei por um grupo onde houvesse a parte social e a parte religiosa. Mas existem pessoas que fazem só de outros Desculpa. grupos, não é? Que fazem só a parte do Peço voluntariado. desculpa, peço desculpa. Desculpa. Pronto, existem vários grupos, vários movimentos, e o grupo onde eu fui, a componente religiosa era uma parte importante. Mas não, ou seja, podem haver outras organizações que não têm essa componente e que sejam igualmente seguras para quem vai fazer voluntariado. Pois também depende ou seja, se a pessoa que quer ir não tem contacto nenhum com a igreja, se calhar faz mais sentido um voluntariado e não uma Ok. experiência que tenha esse contacto A tão grande com componente Deus. religiosa. Sim, sim. Ok, ok. Pronto. Ou seja,
há a facilidade de uma pessoa poder fazer, se quiser. Sim, sim. E há muitos grupos missionários de voluntariado em Leiria e pelo país fora. Uma pessoa, se for pesquisar, existem várias ofertas e, por exemplo, o nosso trabalho é muito abrangente. Nós fazíamos não tínhamos uma área específica. Há pessoas que vão e que só vão trabalhar na área da saúde, outros que vão e só trabalham na área da educação. Ou seja, há voluntariados que são muito específicos para uma área concreta. E o nosso não, o nosso tínhamos uma comunidade Tu de acabaste 2000. por não pôr muito daquilo Sim, houve uma que era a fase, tua profissão. que ainda fiz, que ainda estive a ajudar a fazer a segunda parte da casa, da nossa casa lá no Sumo, e ainda fui trolha. Por acaso eu lembro Verdadeiramente. de tu dizeres que ainda andaste ali na parte da construção. Exatamente. Mas Mas é fiz de certo é tudo. que vocês são peões e onde for preciso vocês Sim, encaixam. sim, sim, sim. E eu lembro de uma vez, eu sei que ias dizer qualquer coisa, mas não te esqueças, vais dizer. Eu lembro de uma vez, quando houve uma exposição de fotografias na Barreira, que é a nossa freguesia, e depois estavas lá também, porque eram fotografias lá dos locais Do onde bom. tiveste. Já não me lembro quem é que foi a parte da autoria, já não me lembro quem é que tentou, ou quem é que fez a produção fotográfica, foste tu. São os voluntários que vão indo e Foi, que vamos foi. E tirando, vão sim, tirando sim, fotos. Pronto, não era ninguém assim em específico, porque tinham lá exatamente. fotos fantásticas. Eu lembro nessa altura, estávamos assim a falar um bocado, estava a falar contigo um bocadinho, e perguntei-te, não sei se agora irias responder a mesma coisa, mas naquele momento se calhar estavas mais, foi isso que te veio à ideia logo quando eu te perguntei. Eu tinha-te perguntado assim, oh Ana, o que é que mais mexeu contigo, ou uma das coisas que mais mexeu contigo, que te fez sentir que o teu propósito era aquele? Ou seja, tu disseste-me assim, sabes, Sofia, eu senti que fazia a diferença, senti que não era mais uma pessoa. Eu no meu trabalho, claro que adoro o meu trabalho, adoro isto tudo, mas parece que somos mais uma pessoa a fazer um trabalho. Eu ali sentia que era eu, era a Ana, e tudo aquilo que eu fazia tinha um retorno, pronto, que fazia a diferença. Tipo, ai, ainda bem que a Ana fez isto, não é? Porque, ou ainda bem que aquela pessoa fez aquilo. Cada um é mesmo uma peça. Sem essa peça, tipo aquele jogo do Mikado, de repente cai ali, desmorona. E essas peças são importantes, vocês são importantes. E depois eu lembro de tu me dizeres assim, sabes, Sofia, eu ficava impressionada com o esforço que os miúdos fazem para ir às aulas. Aqui a gente, se Eu for não sei preciso, se tu te inventa lembras, estar eu doente. chorei. Eu às vezes Eu invento não sei estar se tu te doente. lembras, eu na primária era a pessoa que chorei para aí um mês que não queria ir à escola. E eu, se eu estivesse em Angola, os meus pais iriam dizer: Olha, até calha bem, porque eu preciso que tu vais para a Lavra enxutar macacos e enxutar perdizes. E eu tive pais, graças a Deus, que me obrigaram e que me mandaram para a escola mesmo a chorar, e que não foi fácil para mim, mas que insistiram para que eu pudesse continuar os estudos e que pensaram em mim, no que era o melhor para mim e não o que era a minha vontade, porque a criança não entende a importância de ir à escola, não é? E eu era muito tímida, muito reservada e para mim, pronto, tive dificuldade em adaptar-me e agradeço aos meus pais pelo facto de não terem desistido. E eu sei, tenho a certeza absoluta, se eu vivesse em Angola, os meus pais iriam dizer: Olha, até dá jeito, então este ano não vais à escola, vais só para o ano e ficas a ajudar nas coisas da casa. E no ano seguinte eu iria voltar a chorar, iria voltar a repetir e pronto. E a verdade é que não teria ido à escola, que é o que infelizmente acontece a muita criança. Fora as crianças que têm que fazer muitos quilómetros para poder ir à escola. Sim, tu tinhas lá, porque contaste-me que era mesmo muitos quilómetros Há ou miúdos que seja, andam não muitos é quilómetros. fácil, Há miúdos que não andam é muitos fácil. quilómetros sem comer nada de manhã, vão para a escola, voltam e só quando chegam a casa às 2 ou 3 da tarde é que vão comer a primeira refeição do dia. E uma pessoa quer chegar a todo lado e não consegue, não é? Acredito para vocês que queriam fazer mil e uma coisas e Sim, é sim, sim. incomportável, não é? Não É dá, não dá, incomportável, não dá. não dá. E depois são muitas aldeias, ou seja, nós temos uma área de 2.200 km², à nossa responsabilidade.
e contam num lado, não estão no outro, não é? Houve crianças, houve pessoas que nós salvámos a vida, que tenho a perfeita consciência que se não fosse o grupo missionário a estar lá, não só eu, mas os voluntários que lá passaram, tantas histórias que é difícil contar tantas, porque foram mesmo muitas, e que, na verdade, quando estamos num lado a ajudar uns, estão outros do outro lado a precisar, nós não conseguimos, é impossível chegar a todos. Às vezes, quando nos contam a história, a pessoa já morreu, mas já não conseguimos fazer nada. Agora, o impressionante é que há exemplos que vão ficando. E há histórias que às vezes acontecem, que tiveram um final feliz graças à nossa atuação. E as pessoas que... E à nossa ajuda, porque às vezes é preciso meios que as pessoas não têm, às vezes é preciso um carro para os levar para o hospital, porque a ambulância não consegue chegar aos sítios onde nós estamos. E as pessoas, entretanto, ouviram falar daquela história e quando acontece uma parecida já vêm à procura de ajuda. Já vêm ter connosco a dizer, oh mana, se calhar aquela pessoa precisa da vossa ajuda, vê lá o que é que dá para fazer. Porque viram, ok, se com o outro correu bem, se calhar com este também dá para correr bem. E eles vão confiando em nós e é um caminho que se vai trilhando. É, de confiança, não é? Porque vocês são estranhos, de repente vão ali. Às vezes nós queremos implementar tanta coisa porque para nós é lógico, mas ali é muito cultural e está tão enraizado que às vezes, eu lembro que acho que foste tu que disseste que tentar ensinar que era o melhor era lavar as mãos, não é? Quando custa tanto ir buscar a água tão longe, não é? Desperdício. E eu lembro que tu disseste, tentar implementar pequenos hábitos não são por exemplo, fáceis. olha, falando em roupa, Boa, eu estou a boa. lembrar de um exemplo. Um dos cuidados básicos que nós temos aqui da lavagem da roupa é pões a roupa a lavar e depois a seguir estendes a roupa num sítio lavado. E eles punham a roupa a secar no chão à beira do rio. E nós dizíamos, mas porquê que tem tanto trabalho a lavar, a roupa está tão lavadinha e isso que espetam não tiveram os cabritos a passar, não tiveram os miúdos e vão pôr a roupa no chão, em cima da erva. E às vezes eles diziam, não, mas é que a gente transportar a roupa seca até ao rio, está bem. Agora, a roupa molhada pesa muito mais. Portanto, eu levar a roupa molhada para a aldeia, fazer não sei quantos quilómetros, já não dá. Então, mas em vez de fazerem um estendal à porta de casa, façam um estendal no rio. Enquanto estão lá, ela vai secando no estendal. E para fazer um estendal não é preciso nada de especial. Eram 2 pauzinhos e eram a corda que eles usam lá, que eles tiram das árvores, uma corda que eles têm. Ou seja, há problemas que eles têm que às vezes não é preciso muito, é preciso só tentar ver outros lados das questões, não é? É a mudança do ângulo, não é? Sim. E eles costumavam acatar. Porque Assim, às há vezes coisas... fica assim, lá vêm estes aqui dar. Porque eu digo até para nós, porque às vezes quando vamos, por exemplo, a uma empresa e vamos tentar implementar uma coisa nova, olha, agora vem para aqui estes a ensinar isto. Assim, mudar hábitos é a coisa mais difícil. Esse é o desafio, mudar hábitos. Seja da alimentação, seja do que for. Uma pessoa que não faz desporto nenhum, agora vem cá dizer que a gente tem que ir correr, isso custa, porque é a mudança do hábito. Né? Seja da alimentação, seja do que for, a mudança de hábitos é algo que é um desafio grande, não é? Que se calhar é o desafio. E havia pessoas que apresentavam logo resistência, ou, por exemplo, a água fervida. Fervam a água porque a água do rio provoca muitas diarreias. Mas se voltar outra vez a guerra... Ou seja, eles têm argumentos, e alguns são válidos, mas depois, pronto, também temos que descomplicar um bocadinho. Porque se voltar a guerra, nós voltamos a beber a água do rio e depois aí vai-nos voltar a fazer mal. E a questão da logística de ferver água é complicado, porque tem que ter reservatório para pôr água que não está fervida, a água a ferver, a água que está quente e que não se pode beber porque ainda está... Ou seja, há coisas que, de facto, têm algo... Então, ok, não dá para ferver, há pastilhas para tratar a água, então vamos simplificar, vamos pôr... Agora, não é não fazer nada, é um bocadinho nós tentarmos lançar desafios, escutar as dificuldades e de juntos tentarmos encontrar alguma solução que seja importante. Mas nessa da roupa, no início, não havia assim muita resistência. Havia resistência. E, entretanto, uma senhora ou outra começa a fazer e, não sei, e depois vai por moda, porque já é chique ter um estendal da roupa. E a gente pensava assim, nem que seja por ser chique, mas, desde que pegue e que seja bom para eles, está ótimo, não interessa.
Só bastava uma dar o exemplo e o Às resto vezes é veio a isso, seguir, não às vezes é? é isso, às vezes é isso. É E às vezes há verdade. coisas que nós dizíamos, eles pensam que nós não entendemos a verdadeira dificuldade de certas coisas. E essa Terezinha, essa menina angolana que trabalhava connosco, que estava na equipa missionária, também era um bom elemento nessa coisa de tentar percebermos efetivamente a cultura e onde é que podia haver ou não um bloqueio. E ela tinha um papel muito importante também nessa parte. Ela fazia uma ponte, não era? Sim, 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 E sim. Uma também pós essencialmente de culturas, porque a cultura é de facto muito diferente. o Ou que é que seja, tu falamos todos o sentiste? português. Qual foi o teu maior choque cultural? Olha, um dos choques difíceis foi o lidar com a morte da maneira tão diferente como se lida lá com a morte. A Pronto, para nós. naturalidade. Sim, ou seja, eles tiveram muitos anos de guerra e a forma como se vê a morte é diferente da nossa. Por exemplo, se morrer aqui uma criança, é muito grave. Alguma coisa de muito grave aconteceu. Uma criança não admitimos que seja normal morrer uma criança, um bebê, não é? E lá morre tanta criança que, pronto, olha, foi Deus que levou. Não, se calhar nós temos que fazer alguma coisa para que aquela criança não morra. Isso é difícil, isso é difícil. Pronto. Aceitar com essa leveza que, Sim. Já estão, de pronto, certa forma, resignados um pouco sim, àquilo, sim, à sim, sim, sim. naturalidade das Às vezes eu dizia, circunstâncias. não, se foi Deus que quis que ele viesse, também se Deus o levar foi porque foi vontade dele, está bem, mas Deus também nos dá ferramentas para que ele não vá assim só com uma diarreia, porque a criança não tem que morrer com uma diarreia. Infelizmente isso acontece. E cá é impensável. Também é verdade Eh, que não se tem acesso à sim, saúde. Ou seja, eu vou ao centro de saúde e o senhor que vai lá atender-me é uma espécie de enfermeiro, porque não é propriamente enfermeiro, e se for preciso mandam-me para casa e eu fui fazer não sei quantos quilómetros e ele não me deu a solução e mandou-me para casa e mandam-me lá 3 dias depois. Ou seja, até a nível de cuidados de saúde é muito difícil. E nós, inclusivamente eu, cheguei a fazer consultas de saúde, se calhar um bocadinho melhores do que as que alguns enfermeiros dizem. pelo conhecimento que tu já tinhas e inclusive Sim, íamos tendo uma falando e mãe tivemos lá vários médicos que, claro que eu não substituo um médico, mas há certas coisas, por exemplo, um ferimento, ou um dos meninos que eu ajudei a tratar com uma queimadura, caiu numa fogueira, queimou a barriga toda, ele foi ao hospital e não lhe quiseram fazer nada. Portanto, se ele vai ao hospital e não lhe fazem nada, pois, ele procurou a melhor ajuda que achou, que entendeu. Mas os desafios são muito grandes nesse sentido. Ou, por exemplo, quando nós chamávamos uma ambulância e a ambulância não conseguia vir e tínhamos que ser nós a levar os doentes à ambulância para depois ela os levar para a cidade. Ou seja, nós, a nível da saúde, também tínhamos um papel importante. Pronto. sim, sem o vosso apoio, ou seja, sem o apoio dos voluntariados, independentemente da organização em si, hum, era ali um pilar um bocado, ou seja, era uma cadeira sem uma perna, se calhar, Exatamente, que é. ainda era mais complicado, É porque a são gestão. zonas muito isoladas, são zonas mesmo, mesmo muito isoladas. Há sítios onde nós íamos que o carro não passava, tínhamos que ir. Eu lembro uma vez que nós estávamos numa aldeia e depois, quando nós estamos numa aldeia, as pessoas das aldeias próximas vêm ter connosco. E na altura estava uma rapariga, uma voluntária que é médica, e na consulta ela teve um AVC. Ah, e depois, ou seja, eu fui levá-la até onde o carro chegava, mas eles tiveram que, tipo, ou seja, fizeram com lençóis, tipo uma maca, e levaram a senhora mais uns 10 quilómetros, assim para ela chegar a casa. E a gente Pois, pensa assim, pois, isto aqui não é assim. Ou, por exemplo, houve uma altura uma grávida que teve complicações e que já estava em trabalho de parto há muito tempo, e essa rapariga que é médica foi lá ter com ela e disse, tens que ir para a cidade, tens que fazer uma cesariana, que senão o teu bebê vai morrer. E ela disse, não, eu não quero, não é para uma barriga. Ou seja, ela estava tão assustada que ela não queria ir para a cidade. E convencer as pessoas de que o melhor é ir para a cidade, porque senão morre o bebê e morre ela, isso às vezes são, ou seja, trabalhar ali a parte da diferença de cultura são desafios grandes. E o arranjar a solução, ok, então mas o carro não chega lá onde a grávida está, como é que a gente agora vai levar? Ela não pode ir de moto. Como é que a gente agora vai, com a trepidação ainda era pior, não é?
como é que se arranja a solução? E às vezes não dá para esperar mais um dia, tem que ser ali na hora. E tu podes ter um calendário muito definido de coisas muito importantes para fazer, mas quando aparece uma situação destas, já nada mais é importante. Eu uma vez lembro que o Padre Vítor me tinha pedido para ir a uma reunião, que era mesmo importante que eu estivesse nessa reunião. E eu fui à aldeia de propósito para ir àquela reunião. Eu cheguei lá e veio um rapazinho de moto com uma menina que possivelmente teria meningite. E eu pensei, pois, a reunião era muito importante, mas neste momento deixou de ser importante. E já não foi importante. E eu pensei, ok, depende da meningite, mas há meningite que é transmissível, não é? Sim. E depois estava uma ou outra senhora doente, ou seja, eu já ia levar duas para a ambulância, para o sítio onde havia ambulância que chegasse. E o senhor da ambulância, quando eu cheguei lá, ele disse, mas eu só posso levar um doente cada vez. E assim, ouça lá, se eu andei 50 km com as duas, no mesmo carro, e elas vieram, se elas tiverem algum problema contagiante, já estão contagiadas e eu também, por isso, levo lá as duas. E ele, mas eu não posso, só se elas fossem mãe e filha. E assim, então elas são mãe e filha, vá, levo lá as senhoras, faz favor. E era mãe e filha, só que não era a mãe daquela senhora, era outra. Era de outra. Ana, houve assim alguma vez, eu sei que uma pessoa sabe que está ali com recursos limitados, mas houve alguma vez que tu sentiste assim de tal forma impotente que te doeu por dentro, tipo, que tenhas ficado mesmo, meu Deus. Há situações... Porquê? Sim. Houve uma menina pequenina, tinha 8 meses. Ela devia ter uma doença rara qualquer, eu não sei exatamente o que é que ela tinha. Mas além disso, o que ela também tinha era desnutrição. Isso é que me fazia doer. A desnutrição, ou seja, os pais podiam não ter a cura para aquela criança, mas aquela criança não tinha que estar com fome. Ou seja, além do problema de saúde que fosse, depois eu arranjei leite, até foi a engenheira que tinha trabalhado comigo, que me tinha arranjado leite, que tinham dado para a filha dela, e ela disse, olha, eu tenho possibilidades de comprar, leva, pode ser que dê jeito a alguém. E quando eu levava o leite, ela engordava um bocadinho. Quando o leite se acabava, voltava a emagrecer. Mas magrinha, tipo aquelas crianças da Etiópia, que dá mesmo dó. Então, como a mãe não lhe fazia sopa, arranjei lá uma outra senhora da aldeia que lhe fizesse sopa, para lhe dar sopa, pelo menos para garantir que ela comia alguma coisa. E o que me fez dó foi sentir isso, que eu não tenho a medicação, a cura para esta doença, eu não consigo. Já tinham ido com ela ao hospital à cidade, não tinham arranjado a solução. E se calhar até podia não haver solução, mesmo que fosse aqui, eu não sei se havia, se não havia. Agora, a fome, e sentir que os pais tinham alguma resistência e alguma... Ou seja, os pais estavam num sofrimento tão grande também, que parece que desligavam. E isso para mim foi difícil. Isso, Pois, porque há coisas que, quando são possibilidade de nós fazermos ou mudarmos, não é? Custa, não é? Mas lá está, ali se calhar todos precisavam de um apoio diferente e já não saber lidar com algumas situações ou estarmos meio assim, não digo sonâmbulos, mas às vezes parece que estamos meio dormentes, não é? Para as coisas. Mas eu acredito que às vezes uma lufada de ar fresco, vocês acho que levam muito isso. Perdão. E as pessoas, apesar da diferença de cultura, têm-nos em conta, porque eles sabem que nós deixamos toda a nossa vida, assim, eles não sabem o que é andar 20 anos a estudar, eles não têm noção do esforço que é, económico e o esforço de cada um, né, de dar uma vida a estudar para ir trabalhar para se desempregar. Eles não sabem exatamente o que é isso, mas têm noção que nós deixamos a nossa vida, o nosso conforto, para ir para lá, não receber nada, monetariamente, não é? Só podes ajudar. Ou seja, eu não tenho nenhuma contrapartida material em estar ali. Sim. E as pessoas valorizam a nossa presença porque não sabem exatamente o que é que nós deixamos, mas imaginam que nós deixamos muita coisa. Pelo menos os nossos pais e a nossa casa deixámos de certeza.
e as pessoas respeitam-nos também e valorizam a nossa presença também por isso, pelo esforço que nós fizemos para poder estar ali em troca de nada, não é? De nada material, pronto. Sim, sim. E as pessoas Sentes valorizam que isso. sentem a gratidão, não é? Sim, e são muito agradecidos. Isso é muito. Acho que a coisa melhor na vida é a gratidão, não é? O sermos agradecidos. E isso é um povo realmente muito agradecido. Oh, Ana, tu estiveste lá um ano, mas depois voltaste, não foi? Depois eu estive lá um ano, depois vou para cá, depois estive cá mais uns 6 meses ou 7, e depois voltei, e voltei, e voltei. E E voltou, com e isto estive voltou. lá 6 anos em voluntariado e depois mais 2 a trabalhar como engenheira enquanto resolvia aí umas questões burocráticas. Exato, já vais contar essas questões Exatamente. burocráticas. Olha, nunca pensei que fosse 6 anos no total. Foi, 6 foi. anos. 6, quer dizer, eu estive Foi. lá 8, não é? Porque 6 anos em Sim, voluntariado, mais 2. sim. Mais 2 Sim, já com exatamente. O a outro propósito. patamar. Foi sempre na mesma aldeia que tu tiveste? Ou seja, no mesmo conjunto de aldeias, ou seja, Sim, no nessa área de mesmo conjunto. 2.200 quilómetros de aldeia. Nós íamos rodando entre as várias aldeias. Ok, ok. Depois Sei que os teus começámos. pais sei que os teus pais foram-te lá visitar, ficaram Exatamente. assustados do tempo que demoraram para ir ter contigo. Isso, o teu pai comentou comigo. Mas pronto, coração ao lado. Exatamente. Eu Acho que havia ele coisas teve que a às vezes noção dizia assim. real. E às Ele vezes teve a dizia assim. noção real quando foi lá e disse: afinal, isto é mesmo no fim do mundo. Porque às vezes a gente dizia na brincadeira, ainda bem que nem a Azai, nem os nossos pais vêm cá ver isto, saber o que é que nós comemos e onde é que nós andamos. Não sei o quê. Mas é bom também eles irem partilhar. Isso foi uma experiência muito, muito rica. O eles poderem partilhar desta nossa experiência e deste amor que nós temos pelaquela comunidade e o eles sentirem o quanto as pessoas são-nos agradecidas e agradecidos a eles, que é muito engraçado. As pessoas agradecem-nos a eles por eles terem deixado 2 filhas ir assim em missão para lá para os ajudar. E é muito giro, muito interessante, porque podia-lhes ser indiferente. Olha, está bem, é o vosso pai, mas e a vossa mãe, mas pronto, ok. Mas não, eles são efetivamente muito agradecidos Houve pelo assim ato de alguma amor, de reação? desprendimento de os deixarem ir. Houve assim alguma reação engraçada que tenham tido com os teus pais? Quando souberam que eram os teus pais, porque tu deves ter apresentado, não é? Não, ou seja, eles já sabiam que eles iam, ou seja, nós já Ok, os ok. tínhamos avisado que eles iam. Eles Preparado. já Ok, estavam a ok, contar, sim, sim, ok, sim, sim. ok. Mas, por exemplo, a minha irmã, quando tinha ido a primeira vez fazer os 2 meses de missão, havia um menino que tinha nascido já há 2 ou 3 meses e não tinha nome, porque lá é assim, nasce a criança e depois, se ele vingar, então dá-se mesmo o nome. E ele ainda não tinha nome e a minha irmã deu-lhe o nome do meu pai, Manuel. Então, quando o meu pai foi lá, o miúdo veio lá da aldeia dele, 8 horas de distância, para lhe vir trazer uma galinha ao xará dele. A Vocês vão sério? vir agradecer, exatamente. Porque é a pessoa que lhe deu o nome, pronto. Ou seja, o nome Manuel veio daquela pessoa, é o xará. Então, tem que vir agradecer ao xará, lá vem ele. Mas era Olha muito. que As crianças às vezes vinham a pé 8 horas e para ir ter connosco a missão. E aqui a gente, se for preciso ir 5 minutos, ou 6 minutos, ou 10 minutos de viagem, ir à missa, ou ir a outra coisa qualquer, já resmungamos. E lá os miúdos vêm contentes e andam. E o giro é que andavam a portar-se bem a semana inteira para receber de prémio ir à missão 8 horas a pé. E eles assim, chegavam e eles todos felizes da vida. Então, estás cansado? Não, não, eu estou tão feliz, eu cheguei. Pronto. Só para estarem connosco. Isso era eu muito. acredito eu acredito que isso mexeu e enterneceu-te. E enternece, eu acho, qualquer pessoa, porque eu lembro quando tu contaste isso deles fazerem, tantos quilómetros para estarem, e é interessante, as crianças sentirem que a escola é boa e que querem isso. É muito bom, porque o poder na educação também faz mudar mentalidade e a mentalidade consegue mudar muitas outras coisas. São adultos diferentes no amanhã. Oh, Ana, é assim, estás a partilhar coisas muito bonitas, mas alguma vez tiveste algum susto, algum. Porque imagina que alguém quer, ai pá, pronto, é tudo bom. Houve alguma coisa que não tenha corrido É tão assim. bem?
nunca é tudo bom, nunca é tudo bom. Agora, susto a nível de saúde ou a nível de segurança, nunca tive assim nada, nenhuma experiência negativa. Agora, há quem tenha, não é? Agora, naquele sítio onde nós estamos, era um sítio até seguro e as pessoas protegiam-nos a nós. Ou seja, eu sabia que nós estávamos ali com aquele propósito, isto na aldeia. Na cidade, pronto, podia haver uma ou outra experiência menos positiva. Eu depois aí tive uma, já naquela fase dos outros 2 anos, aí tive uma experiência menos positiva. Se calhar foi a minha pior experiência. Já não foi como tanto voluntariado, mas já foi numa outra fase. Exatamente. Então, já vamos então pegar aí por esse lado, porque isto o tempo passa a voar, isto é como as cerejas. Já sabem que podem fazer comentários, aproveitem. Muito obrigada a quem está aqui em direto. Já estão aqui várias pessoas fizeram aqui comentários no Instagram. Eu não consegui ler todos, mas depois eu vou ver. E aqui também no Facebook, já sabem que podem comentar. Ana, o que é certo é que cada vez que tu vinhas, tinhas sempre a necessidade, sentias que o teu coração também estava lá. fazia diferença. Tu sentias que fazias a diferença estando lá? Porque fazias, sentias-te. Opa, não, eu acredito que tu estavas lá, pensavas nas saudades daqui, mas estavas aqui, acho que pensavas nas saudades de lá. Como é que nasce a paixão? Porque eu já apresentei que tu tiveste um amor grande lá, tiveste vários, mas houve um que foi maior, e apaixonaste pela história, primeiro pela história que envolvia o Vítor e depois o Vítor em si, porque depois conheceste o Vítor. Queres contar um bocadinho como é que isso surgiu e o porquê daquela ligação? Porque havia tantas outras pessoas, não é? Acredito que várias situações. Porquê é que essa te tocou em particular? Então é assim, a história do Vítor é assim uma história um bocadinho particular. Porquê? O Vítor é filho de uma menina que tinha vários problemas de saúde e que nós já acompanhávamos essa menina. Ou seja, o avô do Vítor é um dos catequistas lá responsáveis do Bungo. E ser catequista lá é muito mais do que ser catequista cá. Ou seja, o catequista cá é aquele que vai ali, está ali uma horinha com as crianças e vem-se embora e está feito. O catequista lá não, tem uma presença muito mais importante e permanente na vida da comunidade. E esse catequista tinha uma filha que, com vários problemas, epilepsia e um caso assim complicado. E nós já acompanhávamos essa menina. Teve lá uma voluntária, a Inês Figueiredo, esteve lá connosco e ela conseguiu fazer algumas consultas diferentes que nós não conseguíamos, inclusivamente levámos a menina, a Luanda, para fazer alguns exames e nós, com a ajuda dela, fazíamos este acompanhamento por causa da epilepsia. E ela tinha que idade, Ana, na altura que a conheceste? Na altura que eu a conheci, ela devia ter uns 11 anos, talvez. Era mesmo menina. Era pequenina. Pronto, e ela foi crescendo e nós fomos acompanhando. A Inês Figueiredo, quando esteve com ela já era mais velha. E depois, entretanto, ela foi violada e apareceu o Vítor. Pronto. E, entretanto, nós... a preocupação maior era tentar ajudar a Eugénia, a mãe do Vítor. A Inês Figueiredo já estava em Portugal, então eu ia às consultas e depois falava sempre com a Inês para ver o que é que era melhor. Ela foi importantíssima nesta ponta, nesta ajuda muito importante, porque lá ninguém faz consultas de acompanhamento da gravidez, ou seja, isso não existe, porque com tanta doença, tanta gente a passar mal, naquele momento eu não vou fazer consultas para acompanhar ninguém, é uma lacuna grande. E ela efetivamente teve um papel muito importante. E na altura, quando nós descobrimos que ela estava grávida, falámos em equipa, porque isto implicava uma logística diferente para poder acompanhar. Mas sim, tendo em conta também a epilepsia, tudo ali, várias coisas. Exatamente. Na altura, o padre Vítor e a equipa que estava lá na altura, concordámos em que eu iria acompanhar pelo menos até ao Vítor nascer.
depois nós Ou íamos seja, a gestação toda tu estiveste ali exatamente. muito próxima da O médico família. era cubano, não conseguia, a avó não conseguia perceber o que o médico dizia, portanto, o ser eu era mais fácil para haver ali um A acompanhamento. comunicação, não é? Exatamente. Entretanto, o Vitor nasceu, o menino perfeitinho, graças a Deus, isto é mesmo Deus, é só essa explicação, é mesmo Deus. E supostamente iria ficar a viver com os avós, e estava tudo bem. E eu iria acompanhar sempre que possível. Só que, entretanto, a mãe do Vitor começa com muitas crises de epilepsia, foi muito difícil. E a avó do Vitor tinha que tratar da mãe do Vitor e não conseguia tratar do bebê também. Então era a irmã mais nova da avó, que é a avó, que iria tratar do bebê. Só que ela não estava a conseguir fazer o acompanhamento devido e, e depois, pronto, entre paludismos e falta de alimentação e tudo mais, ele chegou à malnutrição severa, foi assim uma altura muito complicada, teve que ser internado e eu pensei assim, ok, isto não vai lá com um acompanhamento pontual, isto tem que ele precisa de um acompanhamento mais próximo e isto não chega só a passar numa semana ou outra e ir ver. Tem que. Ele nasceu e ele é que corre o risco de morrer sem culpa nenhuma, porque ele é que é a criança indefesa. Então comecei a acompanhá-lo mais próximo, começou a viver connosco. E começou ali também foi impecável a teia começou ali. Ou seja, já eu comecei uma ligação diferente com ele e ele comigo, aquilo foi assim mútuo. E depois, a dada altura, eu só pensava assim: quem me dera levá-lo a Portugal para. Porque assim, eu não me sentia no direito de pedir aos avós: olha, agora deem-me lá o vosso neto que eu fico com ele. Eu não tinha esse direito. Quem é que sou eu agora para chegar e roubar assim Porque a mãe não tinha propriamente nem era consciência, ou seja, ela não conseguia mesmo cuidar dele, não é? Ela não conseguia. E que idade é que tinha a Eugénia Ela, quando quando ele nasceu? nasceu, tinha 15 anos. Tinha 15 anos. Era muito nova, era mesmo muito novinha. E entretanto, uma vez estava a falar com essa menina, com a Teresa, que vivia connosco, e estava a dizer, gostava tanto de levar ao menos o Vitor a Portugal, e pelo menos para ir a umas consultas com ele para ver se o problema de saúde da Eugénia passou por alguma coisa para ele. E ela assim, eu quero estive a falar com a avó Feliciana, a avó do Vitor, e ela até estava a dizer que não se importava que o Vitor ficasse contigo. E eu não estou a acreditar, que eu já só chorava. Mas se calhar a gente quer todos o mesmo e andamos aqui todos com problema a falar. E eles não se sentiam propriamente no direito de dizer, olha, toma lá agora o nosso neto, não é? Entretanto, tivemos uma grande conversa e chegámos à conclusão que estava tudo, afinal, de acordo. Estava tudo alinhado. Entretanto, começámos a tratar da parte burocrática da coisa. Pronto. Bueno, então espera. A parte burocrática da coisa. Estamos a falar de um passo para quem? Uma rapariga solteira, não é? Acho que na altura era assim que estavas. De repente, não é de ânimo leve que, vamos. Eu sei que o impulso é de ajudar, mas de repente depois uma pessoa começa assim, espera lá, eu vou virar mãe, não é? Mãe não é propriamente. A questão é que o coração já estava todo ligado, ou seja, quando isso se dá, a parte de pensar a parte burocrática, mas eu quis vir a Portugal e falar com os meus pais sobre esse passo. Porquê? Porque é uma mudança e os meus pais já se iam apercebendo da ligação que eu tinha com o Vítor, mas é diferente, porque eles não conheciam o Vítor, não é? E, ok, agora ele é pequenino, é muito fofinho, é tudo muito giro, mas se aceitares fazer isso é um compromisso para a vida, porque um filho não é agora está tudo bem e afinal agora já não quero. E alertar, ou seja, nunca me disseram não faças isso, mas tentaram-me alertar para aspectos importantes, e ainda bem que sim. E na altura eu trabalhava porque ou seja, ele nasceu, eu ainda estive em missão e depois o meu tempo de missão ia acabar. E eu tive 2 convites para ficar a trabalhar em Angola. E eu pensei assim, não, ok, eu ainda não tinha a certeza se eu ia ficar com o Vítor nem nada, não sabia como é que era. Eu só pensei assim, ok, eu estou a tempo de ir sempre a Portugal trabalhar. Portanto, eu vou ficar em Angola para ajudar o Vítor, mesmo nesta fase em que ele é mais pequenino. E acabei por aceitar o convite em que eu ficava mais próxima do Vítor.
E comecei a trabalhar lá em Angola, já como engenheira, e ele vivia comigo, durante o dia, enquanto eu trabalhava, ele ficava com as meninas na casa da missão, que tratavam dele, e elas à noite estudavam, e eu ficava com ele, pronto, elas faziam do serviço de babysitter. Olha, E que é apegava, bom, que era bom, claro. para mim era um descanso, que eu estava descansada com aquelas meninas, e, e para ele também era ótimo, pronto, nada, não era preciso infantários porque elas cuidavam dele e era tranquilo. Ou seja, nesse primeiro Entretanto, contacto foi quase um primeiro contacto de mãe e filho, ou seja, de viveres para teres um já bocadinho. tratava dele tudo, ele vivia comigo, e depois a dada altura eu voltei outra vez a viver na casa da missão, e era essa a ligação, embora burocraticamente não tinha as coisas orientadas nesse sentido. E também não sabia como começar a desenrolar um novelo, em que ponto começar a Sim, a desfiar, pegar não é? na meada. Exatamente. A pontinha, onde é que está a pontinha? Para começar a. Então, quando falámos com os avós e concordámos que era para avançar, porque eu não tenho mesmo a adoção, eu tenho a tutela legal. Porque como a mãe estava viva, a adoção era mais complicada, então optámos pelo possível e não pelo impossível. Ok, mais vale o possível do que andarmos aqui a inventar e depois não é nem deixa de ser. Então, onde eu me deslocava a pedir informações de como resolver a questão, olhavam para mim com cara de, ok, esta aqui é tontinha, não sabe o que quer, mas está com tanta força de vontade que a gente nem tem coragem de dizer que não dá. Então dizemos, olha, experimentei isto. Mas era tipo sem certeza. Nunca ninguém quis fazer isso, nós não sabemos como é que isso... Olha, mas experimentei isto. A Então eu ia sério. tentando as coisas, porque eu não tinha ninguém que me dissesse, olha, o processo é assim, faz isto, isto e isto, e é assim. Mas neste processo encontrei pessoas espetaculares que não tinham, se calhar, a obrigação, por exemplo, da altura quando já tinha tido o julgamento, já tinha a tutela dele e era para vir mesmo para Portugal, o vice-cônsul marcou uma audiência comigo, porque eu tinha mandado um e-mail para, sei lá, 20 pessoas no consulado a perguntar informações de como resolver a questão, e ele marca-me uma audiência comigo e a dizer, olha, o que estás a fazer, os documentos está tudo certo e não sei o quê, mas eu tenho um filho adotado e uma tutela legal de outro, e atenção a isto, a isto, a isto. E eu assim, espetacular, este homem não tinha obrigação nenhuma, e Alertou-te estou aqui o tempo da vida dele só para me dizer e para me tranquilizar. E assim, espetacular. Tipo, há pessoas mesmo boas que a gente encontra no caminho. Espetacular mesmo. Mesmo Não, isso é muito o bom. sentir que a minha vida dependia de uma juíza que não conhecia de lado nenhum e que ela ia decidir a minha vida e a do Vítor, esse momento foi Coração nas mãos. sim, é difícil de dizer. Estavas sozinha, Ana, quando ias. Porque eu tinha que ter as minhas testemunhas e as testemunhas dela. Ou seja, os avós e os tios eram testemunhas dela, da mãe, Sim. como concordavam com o processo, e depois tinha as minhas testemunhas como concordavam com isto. Mas a juíza foi espetacular, super sensível, e eu pensei assim, ok, há pessoas que se preocupam, nem era com a minha vontade, era com o bem da criança. Porque estamos a falar de uma criança indefesa, não é? E ainda bem que as coisas também têm que ter algum cuidado, porque estamos a falar Sim, porque há pessoas, claro que há pessoas que, infelizmente, às vezes usam a parte vulnerável, não é? De países mais para ter vulneráveis e crianças mais expostas para se aproveitarem para coisas que não são o melhor. Sim, é bom às vezes fazer assim um filtro, mas outras vezes é demais, é fazer por fazer e nem sabemos exatamente. bem porquê e contra aqui os critérios de adoção falo. Ainda eu tenho um casal amigo que tive há cerca de 15 dias a jantar com eles e finalmente conseguiram adotar a segunda criança. Têm uma biológica, mas já tinham uma, e são daqueles de não importa a cor, não importa a idade que ela venha, adotar uma com 8 anos, outra mais, e no entanto tiveram imenso tempo à espera da segunda. Ou seja, a burocracia, tendo em conta que era uma família que já vinha com antecedentes de adoção e que está tudo bem, e que não é fácil. Às vezes eu acredito que há
há casais que te esperam porque querem realmente fazer As crianças também bem. precisam de uma família, a verdade é essa, É, as é crianças essa. precisam. As famílias Eh, também querem, não é? Querem aquela criança, mas assim, o caso do Vítor, é assim, ele já estava a ser acompanhado por mim, portanto, a questão era a legalidade do processo. Ele claro. não estava numa instituição, não estava, não é? Ele estava comigo, agora Ele precisava das coisas legais para o poder trazer. Mas há aqui muita criança que a questão é estar em instituições, não têm um vínculo com um pai e uma mãe que é importante. sim, sim. E o amor, não é, acaba por, opá, todos precisamos disso e é diferente eu dar atenção a 20 ou 30 crianças ou estar só canalizada para uma, não é? Oh Ana, quando tu recebes o sim, imagino, Foi nin espetacular, mas ninguém foi tirou o sorriso. espetacular, foi espetacular. E ao mesmo tempo foi estranho, porque eu pensei assim, mas eu lutei tanto por este papel, e este papel é tão importante para mim, pelo que me permite fazer. Mas o que eu sinto pelo Vítor é exatamente o mesmo. Ou seja, não foi por ter aquele papel que eu passei a gostar mais dele, porque eu já gostava dele como filho. Ou seja, eu Já, gostava dele como filho. Eu não passei a gostar nada mais nem nada menos por ter aquele papel. Mas era a alegria do que aquele papel permitia. Ou seja, eu com aquele papel exatamente. conseguia trazê-lo e dar-lhe outras condições que lá não conseguia. E depois, até foi nessa altura, até ela parte, tu ainda há bocado estavas a perguntar se alguma vez tinha apanhado assim algum susto, foi nessa parte, ou seja, já tinha o documento de tribunal há uma semana e um dia e fui abordada por um senhor, assim, à má fé, e que me acusou de rapto de menores e levou-me à esquadra e eu passei lá uma noite detida. Estás a brincar. Você Os teus pais não souberam disso? souberam quando eu cheguei cá com a Rita. Não vale a pena estar a alarmar corações. Pois, meu Deus. Então Foi, e porque o este senhor estava muito testemunho deu ressabiado. porque Não, não, via-te como uma ou seja, pessoa aquilo foi, branca, uma criança de foi, cor. eu fui levar uns documentos a um senhor com quem eu tinha trabalhado e como a estrada o acesso estava muito difícil e o carro dele era baixinho, eu disse, ok, então quando chegares à cidade, liga-me que eu vou-te levar os documentos, para não vires cá acima com o teu carro que é difícil. E o Vitor já estava adormecido, e entretanto tive que pôr o Vitor na cadeirinha e levá-lo, e ele, opa, com o sono, começou assim a choramingar, que era normal, porque tinha era uma criança. E o homem vira-se para nós e diz, disse mesmo assim, até me doeu, disse mesmo assim, um homem tão branco, uma mulher tão branca e uma criança tão preta, isso é rapto. E o senhor do hotel, que aquilo foi à entrada do hotel, disse, não, não, Sim, não, eu conheço esta menina, ela cuida desta criança desde sempre. E ele, não sei o que, eu vou-te levar à esquadra, vou chamar a polícia. Ele chamou a polícia, só que a polícia àquela hora não veio. Então ele queria me levar para a polícia. E eu disse, está bem, eu vou à polícia. Mas é mais fácil eu ir lá acima, a casa, buscar os documentos. E ele, não, porque tu vais fugir. Começou ali. Ele já só me queria complicar a vida. Eu queria mesmo complicar a minha vida. a E eu disse, sério. ok, queres ir à esquadra, vamos à esquadra. Mas eu não vou no teu carro. E assim, pô, agora entrar no carro de um estranho qualquer, ainda me faz não sei o quê, era o que mais faltava. E assim, olha, tu não tens cadeirinha para o Vítor. Portanto, eu vou levar a criança no carro. Tens de confiar em mim. Ou confias ou não confias. Senão, esperas aqui pela polícia. Pronto, lá fomos para a esquadra. Lá os polícias da esquadra olhavam para mim com pena e diziam assim: ele apresentou queixas, a gente não pode fazer nada. Mas a gente acredita em ti. Ou seja, nós sabemos que tu não estás a raptar esta criança. Mas nós A agora, só às sério, 6 da manhã, é que temos polícias para irem contigo a casa buscar os documentos. Nós antes disso não temos. Portanto, vais ter que passar aqui a noite. Então tive que emprestar no nosso carro ao outro senhor, ao senhor com quem eu trabalhava, que foi lá, voluntariou-se a ir às tantas da manhã buscar, porque isto tudo devagarinho, em Angola, ou seja, isto, a é história para se ir começa a... fazendo. Ok. Exatamente. E, e entretanto ele teve que ir lá buscar os documentos, e apresentei na esquadra, e depois pronto, permite Sim, entrar. oh Ana, tu em relação a isso estavas segura, mas pá, é uma situação que eu imagino que também não foi assim. Não, e isso criou muito stress foi quando foi para eu ouvir, ou seja, eu só pensava assim, e se no aeroporto apanho mais alguém assim tão Assim, delicado como deste este homem? género. Sim, sim, isso era o meu stress. Eu só pensava assim, e se isto volta a acontecer algo parecido? Pronto.
Mas felizmente foi a única vez que Foi pacífico. aconteceu. Sim, foi pacífico. Ao menos tiveste um pedido de desculpas do senhor ou nunca mais Não, ouviste? nunca mais ouvi. Mas o próprio senhor disse assim: eu só estou a fazer isto porque eu uma vez em Espanha, estava no aeroporto e dei uma bufetada ao meu filho, deve ter sido uma senhora bufetada, e tive que provar com testes, os dados biométricos, se eu era mesmo pai deste miúdo ou não. Portanto, eu agora, já que tenho esta oportunidade, vou-me vingar em ti. A sério, é só por causa disso. A sério? Eu mostrei, eu tinha a fotografia dos documentos e mostrei-lhe. Ele, isso é tudo falso, eu vou-te levar à esquadra. Portanto, ele só queria complicar a minha vida. E pronto, se Ai, queres meu complicar, agora. Deus. Isso é uma pessoa triste, digo-te já. Sim, sim. Coitadinho do senhor. Mas Mas, pronto. O que é certo é que o Vítor já está um matelão. exatamente. Ele está com que idade agora, Ana? 9, está 9. Ele Ah, veio com 2 pois. anos, é mais Oh. anos português do que angolano. Ele veio com 2 anos e 2 meses. Mas ele já foi à Terra. Não, o avô dele é que veio cá. Com esta Ah, história dos Covid e não sei o quê também não foi fácil. Mas o avô dele esteve cá, veio cá passar um mês em 2019 e pronto, e entretanto, quando for possível, nós iremos lá. Pronto. mas como é que. Pronto, o avô ficou tipo, foi o melhor que podia ter acontecido, não foi? Sim. Ou seja, nós mantemos contacto com os avós. Sempre que os avós vão a um Sim. sítio com rede, nós falamos com eles. E temos contacto. Não é o desejável, não é o que nós gostaríamos, que é diferente eu chegar e ligar para ti, não é? Eu só posso ligar quando ele vai ao sítio com rede, mas mantemos um contacto, o contacto possível. E também foi bom para os avós perceberem, para o avô perceber onde ele vive, as condições, a escola, ou seja, pôde rever os meus pais, que já os conhecia, mas agora numa posição também de partilhar o neto, não é? Porque na altura, quando Sim. os meus pais foram lá, o Vitor ainda não existia. E Agora foi o encontro da voz. exatamente, foi muito rico. Ah, acredito, porque depois é aquela tranquilidade e aquele aconchegozinho no coração que fica de que está bem, e o Vítor, e o Vítor é muito engraçado porque ele contagia também muito as pessoas e mesmo aqui na comunidade onde nós estamos inseridas, é muito engraçado porque às vezes não é fácil em aldeias e ser assim, às vezes, locais mais fechados, mas eu acho que toda a gente transversalmente, da primeira vez que levaste o Vítor à missa, não é? Porque o nosso ponto de encontro, onde é que a gente se encontra? É na missa. Pronto. É a missa para a gente se encontrar. Mas o Vítor anda lá no meio das pessoas e agora também anda no No coro, coro, está em todo lado. Pronto, então é um espetáculo. ele integrou-se muito bem, muito bem. Ele integrou-se muito bem e é engraçado porque as pessoas veem ali amor, não é? Sim. Porque às vezes ainda há muito aquele preconceito, então agora a Ana sozinha, ainda por cima, não é? Porque nem era um casal, não estavas ainda solteiro. E no entanto, as pessoas acho que nem houve esse tipo de crítica, porque às Não, vezes as pessoas são mazinhas. Eu acho que nunca sentiste isso. Eu também acho que nunca senti quem. Houve uma pessoa que falou comigo na altura que eu ainda estava a tratar das coisas e que me disse assim, mas tu tens certeza do que vais fazer? Porque se a mãe tem estes problemas de saúde todos, ele pode ter. E eu, lá está, mais uma razão para eu trazer. Porque se ele tiver problemas, não é lá que ele vai encontrar a solução. É mais fácil encontrar cá do que lá. E isso, quando nós temos um filho biológico, ele também pode ter problemas de saúde e não deixa de ser nosso filho. Ou pode nascer bem e ter um azar qualquer e passar a ter problemas de saúde e não deixa de ser nosso filho. Portanto, se ele tiver uns problemas, ele vai precisar de mim para os superar. Portanto, mais uma razão, não estás a tirar força, estás-me a apresentar mais uma razão para que sim, para que eu o traga. Mais factos, claro. Está aqui um comentário, este é dirigido a ti, Ana. Que bom que é ouvir o testemunho da mana Ana sobre o nosso amado Gungo. Esta é a Martinha, olá Martinha. Ela teve comigo em Angola. Ai, era a Ainda não Martinha que tu estavas.
ela não esteve lá, ou seja, ela esteve lá antes do Vítor existir, mas esteve lá no nosso segundo. Muito obrigada, Martinha, pelo comentário. É mesmo isso, é ir além fronteiras. Sei que também nunca o Vítor não sabe bem as origens dele, o que é muito bom. Ele percebe que tem duas mães, é um abonado. Claro que a biológica já não está, mas nunca foi escondido isso e ele deve se orgulhar disso tudo e de todo o trajeto da vida dele e quem sabe ele poderá contagiar também outras pessoas com a história dele e ele fazer a diferença. Mesmo ele aqui há tempos me dizia assim, oh mãe, a minha mãe sabia ler, a mãe Tina sabia ler. E eu, não, ela não sabia ler nem escrever. Então, ela lá no céu deve estar contente. Será que ela está contente de eu saber ler e escrever? Eu, claro que está. Ou seja, ele próprio tem noção que a mãe tinha limitações e que ele, em certas áreas, tem outra capacidade que a mãe não tinha devido à situação dela. E ele tem essa certeza que, ok, a minha mãe, esteja onde estiver, de certeza que se orgulha do percurso que eu estou a fazer. Isso também é muito interessante. É muito bom, é muito bom. Ana, isto a conversa são com mais cerejas, já, a gente já sabe, eu convidei-vos para beber um cafezinho, já sabem como é que é. Que isto é mesmo conversas. Ana, eu costumo pedir aos convidados e às minhas convidadas para trazerem um objeto que consideram que seja especial ou que tenha ali um significado diferente, seja pessoal ou profissional. Há pessoas que têm aquela coisa de a primeira caneta com que eu escrevi o meu contrato de trabalho ou qualquer coisa assim. O que é que tu trouxeste, Ana, para nós? Então eu trouxe um pano de bungo, porque os panos africanos servem para tudo e mais alguma coisa. Servem para transportar as crianças atrás, e o Vítor foi muitas vezes transportado desta forma. Servem para aquecer, servem para tapar o sol, servem para levar uma carga, servem para tudo. E eu acho que na vida nós temos de estar atentos a qual é, ou seja, qual é a nossa função naquele momento. Se a minha função é aquecer, se a minha função é ajudar a transportar, e eu acho que isto é um bocadinho do papel do missionário. Ana, mostra aqui um bocadinho para o Instagram, que eu não sei se apanhou bem no Insta. Ok, pronto. Porque aqui no Facebook estava a saber muito bem. Que giro. E são tudo eles que fazem. Quer dizer, eles não são feitos em Angola, mas o africano em si usa estes panos para tudo e mais alguma coisa. Isto é mesmo característico da África. E quando tu me falaste do objeto, eu pensei, não tenho dúvidas, é mesmo um pano. É mesmo. Porque, de facto, estes panos para os missionários, até nós aí somos contagiados, andamos sempre com os panos para todo lado. E isto fez parte da minha missão e também da minha história com o Vítor, porque o Vítor andava sempre transportado e embrulhado em panos que fazia parte da nossa vida. Mas é muito bom. Mas como o amor costuma-se dizer que quando dividido aumenta, não é? É das únicas coisas que quando divididas ainda aumenta. O Vítor vai ter um ano agora. Exatamente. Ou seja, a minha história é um bocadinho ao contrário das outras pessoas, pronto, mais tradicionais. Já. Primeiro eu arranjei o filho, depois do filho arranjei o marido, e agora depois do marido veio o irmão, que entretanto... Espetacular. Já sabem que é menino ou menina? Diz? É uma menina. É uma menina, porque quando nós falámos ainda estava ali meio envergonhado, não dava bem para ver. Então vai ser uma mana. É espetacular. Ana, agora assim, em jeito de despedida, mais uma vez, muito obrigada por terem estado aqui e quem vai ver indiferido, muito obrigada também. Ana, se alguém sentiu agora regada por ti a semente que lá estava dentro, nunca é tarde para fazer missão, pois não? Não, nunca é tarde. Nós chegámos a ter a voluntária que teve no nosso grupo com mais idade, tinha 81 anos e foi para Angola. Portanto, é caso para dizer, nunca é tarde para fazer missão. E assim, eu entendi que devia de ir, depois de acabar o curso, ainda trabalhei para ter ali algum contacto com a vida profissional e despedi-me para ir, antes de comprar casa, antes de comprar carro, antes de ter outro tipo de encargos.
Por exemplo, temos voluntários que vão, que se reformam cedo e vão. Tivemos uma professora primária que reformou cedo e foi várias vezes para Angola, em missões, umas mais curtas, outras menos curtas. Já tinha os filhos criados, foi. Entretanto, os pais começaram a precisar dela e ela deixou de conseguir ir. Mas nunca é tarde, ou seja, haja vontade, haja a sementinha, é ir. Espetacular. Oh, Ana, e para quem tem um bocado de receio de outro país, o que é que tu achas que podia ser um contacto, uma boa opção para uma pessoa sentir, não, olha, faz isto ou tenta ir a fazer aquilo, porque já é uma realização boa? É assim, nós não precisamos de fazer missão fora, porque há muitas coisas cá na nossa terra com as quais nós podemos ajudar. E, porque eu tenho um emprego e agora despedir-me. Ou seja, nós não precisamos todos fazer o que eu fiz, não nos precisamos todos despedir. E, no entanto, estamos a ser válidos e se calhar às vezes o desafio é maior fazer missão cá do que fora, porque eu quando vou para fora estou a 100% para a missão. Ou seja, eu não tenho a minha família a distrair-me, eu não tenho os meus amigos a distrair-me, eu não tenho o meu trabalho a distrair-me. Ou seja, todo o meu foco é para a missão. E por isso é que eu acho que fazer missão em Portugal, ou em Portugal, onde as pessoas estiverem, né, é mais desafiante e é muito válido. Portanto, se a pessoa não tem receio de ir para fora ou até por questões, porque eu tenho uma casa para pagar e eu não posso, não é? Pode haver pessoas assim. De certeza que nas várias comunidades há um voluntariado, uma forma como poder ajudar alguém e essa ajuda é de facto muito importante. Não precisamos todos de ir para fora, não precisamos. Oh, isso é espetacular. Portanto, não há desculpas. Às Desculpa. vezes as coisas estão tão pertinho, e por vezes a gente nem olha. Porque quando começarmos a ver com olhos de ver, se calhar pequenos gestos, pequenas mudanças, pequenas alterações impactam muito. E não é preciso gestos megalómanos para poder sentir que estamos a impactar a vida de alguém. Seja a trabalhar com crianças ou com adultos, até nos hospitais, aquelas com os voluntários que vão para falar, para estar. Há pessoas que não recebem visitas, não só na prisão, como falámos, mas em hospitais estão lá, deixados lá, e há pessoas que nem sabem que caminho vão ter a seguir. Portanto, são pequenas coisas que podem impactar em muita vida de outras pessoas. Ana, muito mais havia para falar. Eu até pensei em falarmos aqui um pouco da roupa, ou como tu te sentes. Eu acho que tu tens um espírito um bocadinho africano, tu encaixas bem, Ana, a sério. É os cabelos, é a cor. A Ana não parece, a Ana parece mais clarinha agora, mas ela é escurinha assim, torradinha da pele. Portanto, eu acho que tinhas aí uma ligação, tinha de ser. Tu passas bem por meio do Vitor, biológico. Mas eu não vou estender mais, ainda por cima estás aqui a dar o teu tempo fantástico, o Vítor já o tinhas deitado, penso eu, portanto, para estares aqui. Muito obrigada, Ana. Obrigada, Edita. Obrigada por esta partilha incrível, porque foi em primeira pessoa e acredito que eu digo isto muitas vezes, todas as pessoas têm uma história. Muitas vezes a gente não a sabe, mas por isso é que eu vos convido a estarem aqui nestes diretos. Mas atrás de cada história também tem um impacto, pode ter um impacto muito grande estas partilhas para quem estiver a ouvir. Seja por que motivo for, e às vezes nem tem muito a ver com o tema, mas ou pela coragem de seguir um sonho, seja ele qual for, tu abandonaste e seguiste um sonho. Podias não ter gostado e estava tudo bem e vinhas embora. Mas o desprender e às vezes de não, vou tentar, vai correr, foste logo com o espírito de um ano, é para ser e tem de ser. E pormos logo na agulha a possibilidade de não há não, é o plano A, não há plano B, é o A, é o A. Porque se a gente dá a possibilidade de haver um plano B, já estamos preparados para que haja falha. Não há, e tu atiraste um bocadinho do penhasco sem, pronto, ali com o paraquedas só da SOS, porque o outro acho que já nem ia, era só mesmo a última instância. Está aqui, vou dormir com o coração cheio de amor. Oh, obrigada. É mesmo isso.
E lá está, quando dividido, ele duplica ou triplica. Portanto, fiquem bem. Ana, não sei se queres dizer mais alguma coisa. Eu quero agradecer a toda a gente e já agora agradeço à Inês Figueiredo, que é esta que a última mensagem que li, A que foi a última médica mensagem. que nos ajudou tanto e que teve um papel tão importante. Espetacular! Ó Inês, se algum dia quiseres estar aqui num direto nestas conversas do Bani, eu não te conheço, mas poderá ser uma excelente oportunidade. Olha, fica já o convite para quem tiver, porque tem espaço aberto aqui nas conversas do Bani, porque há pessoas que se inscrevem, eu não conheço, mas depois temos uma pré-entrevistazinha para a gente se conhecer um pouco, para não estar aqui assim de paraquedas, não é? Sem paraquedas, digamos assim, mas estão todos convidados, porque eu abro espaço para pessoas que eu não convido, mas que querem participar. Está à vontade, Inês, está à vontade. Um beijinho enorme. Ana, uma boa continuação. Nós vamos nos encontrando agora nas reuniões que vamos ter de preparação para a nossa festa, não é? Dos 83, uma bela casta, uma bela casta. Mas olha, Ana, que tudo corra bem também agora. Obrigada. Com a tua filhota também. Beijinho enorme a quem nos segue. Já sabem que a semana começa a segunda, a forma como ela acaba. Não, a forma como ela começa não é necessariamente igual à forma como ela acaba. Portanto, pequenos gestos podem fazer toda a diferença. Sigam aqui o conselho da Ana e partilhem muito amor para que ele ainda cresça mais e mais e mais. E se tens aí a sementinha aí a brotar, toca lá a trazer à superfície isso, porque nunca é tarde para seguir os sonhos. Beijinhos e vamos nos vendo por aqui. Beijinho, Sofia. Beijinho a todos.